Boa noite, pessoal. Boa noite, gurias. Tudo bem com vocês? Preparadas, com o coração preparados? Hoje nós vamos falar de algo muito importante. O sonho de toda mulher, encontrar o amor da sua vida. Mas a pergunta que eu faço, será que estamos preparadas? Será que existe o amor da nossa vida? Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar aí. Envie o aviãozinho e convide aquela amiga que está passando por alguma, talvez, decepção amorosa. Boa noite, Mica. Ou para aquela amiga que sonha em encontrar o amor da sua vida. Aquela que não sabe como decifrar quem é o amor. Talvez o amor tenha se apresentado de tantas formas e ela ainda não soube identificar. Então eu te convido, vai mandando. Manda para aquela amiga, manda para aquela mulher que talvez já seja casada há tantos anos e não entende o que está vivendo hoje no relacionamento dela, porque hoje nós vamos falar de propósito, hoje nós vamos falar de coração, hoje nós vamos falar de relacionamento, nós vamos falar de escolhas, porque boa noite, pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Vou dar só mais um tempinho para que a gente possa convidar aqueles nossos amigos, aquelas nossas amigas que estão aí em busca de encontrar o amor da sua vida. E ver o que o Senhor tem para nos mostrar, para nos falar essa noite, através dessa história que hoje eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu vou falar sobre um dos encontros mais lindos para mim da Bíblia, que é sobre Isaac e Rebeca. Então, em seguidinho, eu já vou começar a falar, contar um pouquinho para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Acena para mim aí, quem está conseguindo me ouvir. Tá bom o sinal? Tá travado? Como é que tá? Estão me ouvindo, pessoal? Não tô tendo retorno de vocês. Aí eu não tenho como saber se vocês estão me ouvindo. Ah, ó. Manda coraçãozinho aí. Ah, que ótimo, Mica, que ótimo. Como é que tá o coração de vocês? Tudo bem? Estão preparadas? Quem aí já conhece a história de Isaac e de Rebeca? Vocês já conhecem? A gente conhece um pouco por cima, né? Mas quando a gente se aprofunda numa história... Obrigada, gurias, pelo retorno. Muito obrigada. Que bom. Como eu estava falando, quando a gente se aprofunda em uma história de amor, né? Em um relacionamento, tem tantos relacionamentos lindos que a gente conhece, né? E quando a gente entra a fundo e conhece a história daquela pessoa, como é maravilhoso os detalhes, né? Os detalhes. E quando vem de Deus, mais ainda. Então, boa noite, pessoal. Quem puder convidar, convide as suas amigas aí. E hoje é isso que eu quero falar. Será que o nosso coração está preparado para amar? Será que o nosso coração não está desesperado para amar? Ou desesperado, às vezes, para ser amado? E no meio desse desespero, a gente confunde sentimentos. A gente acha que está sendo amada e, na verdade, a gente só está trocando de dor. Porque às vezes a gente se frustra tanto com relacionamentos, com pessoas, né? E a gente dedica as nossas emoções, as nossas esperanças em alguém. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa se conectar com o nosso eu e entender qual é o propósito. Por que eu quero ter alguém do meu lado, né? E entender que nós somos mulheres e somos preciosas. Nós não somos uma bijuteria que facilmente é comprada. Bijuteria se compra de pacote, se tu quiser, para revender por um preço que muitas vezes a bijuteria ela é usada uma vez só e lançada fora, jogada fora. E nós não somos uma bijuteria, nós somos uma joia de fino valor.
Por isso que a palavra de Deus diz que a mulher ela é considerada como um rubi. E rubi ela é uma pedra muito preciosa, muito difícil de ser encontrada. E nós somos essa pedra preciosa. Só que muitas vezes a gente é ferida na caminhada, né? Tentando encontrar um amor, a gente se entrega para um amor que fere. Não sei quem aqui já viveu isso, eu já vivi um amor que fere. Por quê? Porque eu não tinha buscado. Boa noite, minha mana Rê, que entrou aí. Boa noite, gurias. Vão enviando aí pro pessoal, que em seguidinho eu já começo a falar da Rebeca e do Isaac, né? Mas como eu tava falando, eu já vivi esse amor que... Oi, tudo bem? Eu já vivi esse amor, sabe, que fere. Porque eu tinha uma dor dentro do meu coração e eu achava que se eu lançasse sobre uma pessoa, eu me sentiria segura ali. Só que eu confundi esse amor com a dor. E eu me feri mais ainda. Porque nunca essas expectativas elas eram supridas porque eu estava tentando buscar em alguém o que na verdade tinha que ter sido resolvido dentro de mim. E foi um processo delicado, mas a gente supera, a gente cresce e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com você sobre a vida da Rebeca e do Isaac. Oi, Laurinha, boa noite, meu amor. Seja bem-vinda, princesa do Senhor. Então, pessoal, para quem não me conhece, essa live vai ficar gravada, depois eu ponho lá no YouTube. E eu fico muito feliz porque tem edificado a vida de muitas pessoas. E como é bom a gente compartilhar, né? É um tempo que eu tô aqui e não é um tempo perdido, porque é algo que eu amo fazer, ajudar pessoas. E eu já vivi tantas coisas na minha vida que, tudo bem, foram momentos de dor, mas eu extraí algo de bom da dor. E não tem como não compartilhar com outras pessoas que também estão vivendo esses processos, né? Então, para quem não me conhece, me chamo Eliane Stout, sou autora dos livros O Romper do Casulo e agora 13 Mulheres e um Segredo. E hoje eu vou contar algumas coisinhas, não totalmente, né? Porque tem muita coisa para se falar de cada mulher, mas hoje eu vou falar um pouquinho de um dos encontros mais lindos da Bíblia para mim, na minha visão, é o encontro de Isaac e Rebeca. Então, para quem não conhece, toda a história, ela começa em Gênesis 24, do 1 ao 11. Eu não vou ler para vocês porque é um texto bem extenso, tá? Mas depois vocês leiam para vocês tirarem suas próprias conclusões de como que aconteceu esse encontro lindo. Bom, Abraão já era em avançada idade, né? Ele já teve Isaac em avançada idade, então ele era muito mais avançada idade. Ele queria que a sua descendência continuasse. Então ele pediu para que o seu servo fosse em uma das suas terras buscar uma mulher, uma noiva para Isaac. E essa mulher, ela tinha que fazer parte da mesma linhagem da família dele. Não podia ser uma mulher do povo onde ele vivia. Tinha que ser uma mulher que fizesse parte do clã, parte do povo deles, né? Para que continuasse essa linhagem, continuasse a descendência de Abraão. Então, Abraão chamou o seu servo de confiança e mandou com que esse servo voltasse à sua terra para buscar uma noiva, para escolher, para trazer uma mulher que fosse para Isaac. E ficou um peso muito grande no coração desse servo. Ele pegou os seus outros funcionários e foram, né? Pegaram 10 camelos e foram pelo deserto a encontro dessa noiva. Só que era um encontro sem hora marcada. Não era um encontro, eu vou chegar lá e é essa moça. Era uma responsabilidade muito grande. Então, para algo tão profundo e grande, esse servo, ele foi em todo o caminho orando no secreto com Deus. O que é orar no secreto com Deus? É quando a gente ora só aqui no coração, a gente não externa, a gente não fala, porque quando vem a resposta, a gente vai ter certeza que essa resposta, ela veio de Deus. E Abraão disse para Isaac que tinha que ser essa mulher, que se ele não encontrasse, tudo bem, ele estava livre. Boa noite, Braz, boa noite, Paulo, que ele estava livre
daquela missão, mas ele teria que trazer essa mulher. E olha que coisa mais linda este encontro. Quando esse servo ele está no caminho, ele vai orando, ele faz um propósito com Deus no seu coração. Ele diz para o Senhor que quando ele chegasse, era de costume ao entardecer todas as meninas, as jovens, elas irem até a fonte para buscar água para os seus afazeres, água para a família, para saciar a sede da família, para se alimentar, para se banhar, enfim. Todo final de tarde era de costumes as moças da cidade fazerem isso, né? E aí, esse servo, no coração dele, ele fez um combinado com Deus. Ele disse, Senhor, a noiva do meu Senhor, ela vai oferecer água para mim e água para os meus camelos. Ali eu saberei que ela é a noiva escolhida. Olha a responsabilidade e olha a entrega desse servo, a confiança de acreditar que Deus responderia, né, a sua oração secreta. Afinal de contas, ele foi numa missão extremamente importante. Então, quando ele chega até a fonte, vem uma linda moça, simpática, doce, educada. E ela desceu o cântaro, tirou água, bebeu, olhou para aquele senhor e ofereceu água para ele. Ali o seu coração já encheu de alegria, porque ele se regozijou no espírito. Ele disse ainda, Deus está cumprindo com êxito a minha oração. E aí, nesse mesmo momento, ela desce, enche o cântaro e diz que vai dar água para os seus camelos. Ali, esse servo observa aquela jovem, era um dia comum, como todos os outros, para ela. E ela nem imaginava, para Deus era um encontro perfeito. Talvez você esteja aí tentando encontrar o amor, tentando ter uma resposta de Deus e no desespero, a vida, todo dia é a mesma coisa, parece que todo dia é a mesma coisa. Eu quero te dizer uma coisa. O Senhor está te observando. Essa jovem, ela ia à fonte todos os dias. Todos os dias, quando nós vamos à fonte, que é buscar no Senhor essa água que sacia a nossa sede, nós estamos sendo observados. Para ela era um dia comum como qualquer outra. Para Deus era um encontro perfeito. E aí, enquanto ela tirava aquela água, ela saciava a sede dos camelos e a sede daquele jovem, ela não imaginava que a vida dela estava prestes a mudar e ser um exemplo para as nossas vidas hoje. Percebam que todas as vezes que tu vai à fonte saciar a tua sede, quando a tua alma está seca e tu precisa saciar a tua sede na fonte que é Cristo, o amor é derramado de uma forma tão linda que a gente quer saciar a sede do outro. E essa jovem Rebeca, ela sacia a sede daquele senhor e ele em seu coração regozija de alegria. Uma moça jovem, linda, pura, escolhida por Deus, que estava lá vivendo no deserto dela, um dia comum para ela, mas um encontro lindo marcado por Deus. Ali então, aquele servo ele queria ter certeza de quem ela era. Então ele pergunta, quem são os teus pais? E quando ela diz de quem ela é filha, o coração dele se alegrou mais ainda. Perceba como é importante a gente fazer os propósitos no nosso secreto, no secreto do nosso coração, sem externar muito. Porque existem pessoas que são amigas, que querem o nosso bem, mas elas não estão dentro de nós para saber de fato o que a gente espera. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente externiza uma oração, quando a gente busca uma resposta de Deus. Se a resposta é de Deus, busca no teu secreto, porque no secreto o Senhor vai revelar. E enquanto tu estiveres buscando na fonte que é Ele, a fonte da vida, saciando a tua sede, enchendo o teu cântaro, esvaziando o teu cântaro, porque toda vez que a gente vai à fonte, a gente se enche, a gente vai lá e sacia a sede do outro, no meio do deserto do outro.
nós estamos sendo observadas pelo dono do noivo. E como noivas escolhidas, porque nós somos noivos e noivas, porque o nosso noivo é Jesus. Toda a nossa dependência, toda a nossa carência emocional precisa ser lançada nele, porque ele é tudo o que nós precisamos. E quando buscamos saciar a nossa sede, nos encher na fonte que é ele, é fácil a gente saciar a sede do outro, porque o nosso coração se enche de compaixão e misericórdia por quem também está naquele deserto necessitando ser saciada a sua sede. E a gente nem sequer imagina que neste momento que a gente está saciando a sede de alguém, na verdade, a gente está prestes a cumprir um propósito nosso e a gente nem sequer imagina. Então não importa o deserto que você esteja vivendo, continue saciando a tua sede, continue saciando a sede do outro. O Senhor está te observando e Ele vai coroar com êxito, o propósito que Ele tem para a tua vida, para a minha vida. Sabe, eu tive um relacionamento de 23 anos, fui casada por 23 anos e eu depositei a minha confiança em alguém. E eu vim muito ferida da minha adolescência, eu vim muito ferida de criança, porque eu passei por algumas tentativas de abuso, porque trabalhei muito cedo em casa de família, e enfim, eu tive as minhas lutas quando criança, quando adolescente, e eu tinha um medo de nunca alguém me amar, como se eu me sentisse culpada de algo que fizeram contra mim. Olha a mentira que é isso. E por causa disso, eu me lancei em um amor que era para curar, mas no fim me feriu. Culpa dele? Não, minha, porque eu depositei minha confiança em alguém. Primeiro, a gente precisa se amar e ter um encontro com o nosso eu, se respeitar os seus limites, entender que pessoas, elas vêm na vida da gente com um propósito de crescermos juntas. Crescermos juntos, não é um na frente do outro, é ambos andando lado a lado, buscando no Senhor saciar a nossa sede e entender qual é o propósito de Deus. Naquele momento, quando a Rebeca diz que ela era filha de Betuel, irmã de Labão, o seu servo perguntou para ela se haveria a possibilidade de passar a noite na casa dela e na casa dos seus pais, porque ele queria conhecer seus pais e ver se realmente ela era da linhagem de Abraão e contar para a família qual era o propósito que ele tinha vindo até ali, né? E, gente, que coisa mais linda isso, né? Ele encheu ela de pendentes de ouro e deu muitos presentes, como eu disse, Abraão era um homem muito rico, né? E aí ela na hora, além de saciar a sede deles, ela saciou a sede, ela incansavelmente, ela se debruçou naquela fonte, tirava a água, esvaziava e enchia. Toda vez que a gente vai à fonte, a gente tem que se encher, mas não é pra gente ficar afogado dentro do nosso conhecimento, afogado dentro das nossas experiências, é para que a gente expanda, para que a gente sacie a sede do outro. A gente se enche e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês justamente por isso, porque eu fui cheia. Eu sou cheia da presença dele e eu não posso deixar só para mim. Porque assim como tem mulheres vivendo eu vivi os meus momentos de dificuldade e vivo até hoje em relação às nossas emoções, existem outras mulheres que podem ser edificadas e esperarem no Senhor e entenderem que elas estão vivendo a sua vida, que não é mais um dia. Gente, é mais um dia que faz parte do propósito do Senhor. E a pessoa certa o Senhor tem, porque o Senhor nos fez com propósito. Nós é que nos perdemos no meio da vida, achando que encontramos o amor que cura, e na verdade a gente encontrou foi um amor que fere e fere mais. E em um relacionamento não é só culpa de um ou culpa de outro. É tão fácil culpar, né? Ah, tu é o culpado. Difícil é admitir que a gente também tá errado. É olhar pra gente. Até essa semana eu escrevi uma frase sobre isso, que aquele que não dá o braço a torcer, na verdade já está torcido em seu orgulho. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tá num relacionamento, a gente ama a pessoa e a gente sabe que tá errado.
Só que a gente não quer dar o braço a torcer, ir lá e vestir a camiseta da humildade e dizer, ei, eu errei. Ei, tá doendo aqui, tu me feriu aqui. Ou enfim, coisas tão simples que às vezes num relacionamento, como é bom quando se está apaixonado. Como é bom quando se está apaixonado, só que a paixão ela passa, ela acaba e vem o amor. Por isso que eu sempre digo, a gente precisa dizer sim para um relacionamento, para uma vida, quando se tem amor. Eu parto do princípio que a gente não deve casar-se com alguém estando apaixonado. Porque é o amor que suporta tudo, não é a paixão. A paixão a gente fica cego. Só que depois que tu casou, vem o amor. Só que daí com o amor tu começa a ver os defeitos da pessoa. E ali vai ser colocada à prova. Por isso que eu digo, se for revelado no Senhor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O Senhor não tem alguém que vá trazer para destruir a tua vida, para trazer dor e feridas no teu coração, ferido já. O Senhor tem alguém para curar, Ele tem alguém para mim, Ele tem alguém para você. Ou até se você já tem alguém, já está orando por alguém, o Senhor vai te trazer uma resposta esta semana. Boa noite para todos que estão entrando aí agora. É isso, Paulo, o malvado do orgulho. Como é difícil, né? Como é difícil dar o braço a torcer. Às vezes a gente está sofrendo, vendo o outro sofrer e não consegue dar o braço a torcer. E é simples, é só dizer, eu errei também, me perdoa. Ou às vezes nem está errado, mas simplesmente vai lá e pede perdão, porque os humilhados serão exaltados. E é tão mais fácil, né? A gente que complica. Bom, então Rebeca levou esse servo para sua casa, fez cama para eles se banharam, eles jantaram. E aí esse servo chegou e falou tudo o que havia acontecido, o porquê que ele estava ali, que ele tinha sido enviado por Abraão, falou das condições de Abraão, quem era Abraão, e por que ele tinha sido enviado para ali, qual era o propósito, e descreveu toda a oração que ele havia orado no secreto, sem questionar. Os familiares de Rebeca disseram, é do Senhor. Até mesmo Labão, que não acreditava em Deus, notem que quando Deus cumprir o milagre na vida da gente, até mesmo aqueles que são contra, até os que são contra, eles vão festejar, eles vão comemorar, porque Labão ficou extremamente feliz e ele viu, é Deus. E enquanto eles preparavam todo o jantar e conversavam sobre isso, o que aconteceu? O servo falou tudo o que havia acontecido e disse que ele já tinha cumprido com êxito, né? O seu propósito naquela casa. E aí Rebeca não estava naquele momento. E olha que interessante, a mãe, o pai, o irmão disseram, tudo bem, ela pode ir, só que deixa que ela fique aqui mais 10 dias. Afinal de contas, eles queriam ficar mais um tempo com ela, porque foi tudo muito inesperado. Imagina, simplesmente o filho de um rei, vamos supor, chega na tua casa, vim te buscar e... Como assim? Como assim? Eles queriam se despedir dela, eles queriam ter mais 10 dias com ela, né? E aí esse servo disse, não. Eu vim com um propósito e o meu propósito foi cumprido. Eu tenho que voltar amanhã. E aí que tá. Então o que eles disseram? Perguntaram para Rebeca. Rebeca não conhecia o noivo. Mas Rebeca conhecia o dono do noivo. Quando a gente conhece o dono do noivo, a gente tem certeza que é do Senhor. Rebeca não conhecia o noivo, mas ela conhecia o dono do noivo. Por que eu estou repetindo mais uma vez? Para que eu e você possamos guardar no nosso coração que Deus conhece o noivo. E o que ela disse? Eu vou. Gente, que decisão é essa? Como assim?
Eu vou, eu irei. Porque quando a gente sabe que é de Deus, quando a gente tem uma resposta tão certa que é de Deus, sim, eu vou. A família queria que ela ficasse, ela disse eu vou, porque só ela sabe quantas vezes no secreto ela orou por alguém. Só ela sabia no secreto a resposta que ela buscava do Senhor. E ela disse eu vou. Então juntou-se ali ela, as suas funcionárias e foram deserto afora ao encontro de Isaac. E quando elas estão chegando, boa noite, Cadão, boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. E quando eles estavam chegando, olha que coisa linda. Isaac estava triste, porque ele havia perdido a sua mãe Sara. E ele tinha saído e estava no monte orando. Olha os detalhes, ele estava no monte orando. Um dia comum como outro qualquer, assim como Rebeca, ele não esperava, ele não sabia que a sua noiva, tão almejada e tão sonhada, estava chegando. E ele está ali de cabeça baixa, orando ao Senhor no monte. E ela vem chegando de longe, a cavalo, no camelo, e ela vê ele vindo a cavalo. E aí então ela pergunta, meu senhor, quem é esse? Quem é esse moço? E esse rapaz, esse servo disse, este é o meu senhor. Então ela cobriu o rosto com um véu, desceu do camelo e teve um encontro com Isaac. Isaac levantou o lenço dela, eles se olharam nos olhos. Isaac a amou. Você já ouviu falar no amor à primeira vista? Com o Senhor não é amor à primeira vista, é amor separado por Ele. Rebeca não conhecia o noivo, mas conhecia o dono do noivo. Então, quando ela olhou para ele, ela teve certeza que era uma resposta de Deus. E olha o que o Senhor envolve. O Senhor envolveu tantas pessoas, um servo orando. O Senhor já havia escolhido Rebeca. O Senhor já havia escolhido Rebeca. Ele sabia que Rebeca estaria na fonte. Não deixe de fazer as tuas coisas diárias. Toda vez que tu estás indo na fonte, o Senhor está te observando e coroando com êxito o propósito que ele te levou, que ele te fez levar até aquela fonte. Isaac então levou Rebeca para a tenda da sua mãe e a amou. Segundo a Bíblia, a história de Isaac e Rebeca é o único casal que foi um casal e não teve outras Isaac não teve outras mulheres, só teve Rebeca. E eu quero ler um trechinho do livro aqui para vocês, para quem ainda não tem o livro, que eu acho muito lindo, que eu escrevi sobre este encontro, né? Para que vocês possam imaginar como que é, e vocês sabem, quem aqui já teve apaixonado, quem já tem o amor da sua vida ou quem espera o amor da sua vida vai entender. Então eu vou ler um trechinho do livro que diz assim: sensação maravilhosa é estar apaixonado, onde o coração se perde e bate desgovernado, fazendo perder a razão. Porém, profundo é saber que o amor está em algum lugar e é separado por Deus. O que isso quer dizer? Sensação maravilhosa é estar apaixonado, sim. E o coração da gente bate desgovernado. Mas profundo é saber que o amor está em algum lugar e é separado por Deus, para mim e para você. Quando estamos buscando uma resposta que envolve algo tão profundo, é no secreto que o nosso coração se conecta com os propósitos de Deus. Note, é no secreto. Porque esse servo no secreto veio buscar uma resposta tão certa e Deus deu uma resposta certa para ele. Terminando esse finalzinho desse texto diz: no silêncio da troca de olhar, brota um sorriso tímido que está prestes a entregar o coração. Este sentimento traz um refrigério à alma e desta entrega nasce a paixão que floresce
amadurece e se transforma em amor. Lembra que eu falei para vocês? A paixão é um sentimento que traz um refrigério à alma, uma alegria, contagia. E dessa entrega nasce a paixão, que floresce, amadurece e se transforma em amor. Primeiro precisa florescer, amadurecer e se transformar em amor. Depois desse encontro, Isaac queria ser pai e ele intercedeu. Ele intercedeu durante 20 anos. Ele orava no secreto por ela, para que ela fosse mãe. Ele orava no secreto porque ele sabia a dor do amor da sua vida em querer ser mãe. No secreto, note o quanto é profundo isso. Orações no secreto trazem grandes revelações, porque é a certeza de que Deus lê o nosso coração. No secreto o Senhor fala, no secreto o Senhor traz a resposta, no secreto o Senhor usa uma live, no secreto o Senhor usa uma canção, no secreto o Senhor manda um servo dele te observar. Estamos sendo observadas. Observadas. Deus tem um propósito lindo para a minha vida e para a tua vida. Depois de Isaac ter orado por Rebeca, durante 20 anos, Rebeca engravidou e teve os gêmeos Esaú e Jacó. Não sei se todos vocês conhecem essa história, mas é uma história bem profunda, né? Eles têm 2 meninos e estes meninos, eles brigam entre si já desde o ventre da sua mãe. E como é, né? Quem tem irmãos sabe como que é. Era uma guerra, era uma luta, filho amado, filho esperado, uma mulher que teve uma resposta de Deus tão linda, um amor tão lindo, tão puro, um homem dedicado, um homem que orava por ela para que ela fosse mãe, para que ele também fosse pai, foram pai e mãe de Esaú e Jacó. E esses meninos crescem, é nítido, né? Geralmente os pais têm, não é preferência, é se identificar mais com o filho. Eu sou a filha mais velha das meninas, né? Lá de casa nós somos de 7 irmãos. E o meu irmão, o Christian, ele veio, a minha mãe já com 46 anos, nós já éramos todos adultos. E, gente, ele é querido pela minha mãe. Meu pai, antes de morrer, meu irmão esteve lado a lado com ele. Nós todos crescemos e fomos embora, porque cada um seguiu a sua vida, ficou minha mãe e meu pai morando no interior. E o que seria dele se não fosse meu irmão? Então eu sou muito grata a Deus pela vida do meu irmão. E a gente até brinca, né, que o meu irmão, ele é o preferido, tudo é o Christian. Louvo a Deus pela vida do meu irmão. Porque se não fosse ele, quanta coisa meu pai e a minha mãe precisaram de ajuda e ele estava lá, sabe? Então, muitas vezes as disputas da gente, a inveja, sabe, pelo amor, disputar o coração do pai e da mãe. Quem é pai, quem é mãe, ama. Pode ter afinidades com um ou com o outro, mas o amor não é maior do que um filho, do que o outro filho. E assim é o amor de Deus por nós. Aqui sou eu, Eliane, quantas pessoas estão na live, quantas pessoas vão ouvir essa ministração depois e que são filhos do Senhor. E aquele que se encontra distante e não sabe o que é ser um filho de Deus, a palavra do Senhor diz que aquele que confessar com a sua boca e crer em seu coração que Jesus veio, viveu no nosso meio, morreu, ressuscitou e hoje vive e vai voltar para nos buscar, será salvo. Então, e nos dá o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Então, assim, Deus não tem filhos preferidos. O que acontece é que nesse relacionamento com o Pai, e muitas vezes é um relacionamento, quando a gente tem uma dificuldade de ter um relacionamento com o Pai na terra, né?
As pessoas sempre dizem que é difícil ter um relacionamento com Deus. No meu caso, nós éramos de muitos irmãos, né? A família é extremamente pobre, meu pai era alcoólatra. E eu amava demais o meu pai. E o meu pai, não sei o que houve, mas o meu pai não gostava de mim. E eu sempre fui aquela filha, sempre colada, querendo amor, querendo carinho. E eu não tinha esse amor, esse carinho do meu pai. Ah, porque o meu pai era mau? Não, meu pai não sabia dar amor. Tenho certeza que ele me amava. E o que aconteceu? Quando eu conheci a Deus, todo o amor que eu buscava no meu pai, eu encontrei em Deus. Ao contrário das pessoas que não tiveram amor de pai, se revoltam contra Deus, eu pude buscar em Deus, eu senti esse amor e esse cuidado dele. E aos poucos, o que aconteceu que na minha vida foram ajustando algumas coisas. Ah, teve dores e sofrimento? Teve, vai ter enquanto a gente viver. No mundo tereis aflições. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele vai ajustando conforme a gente vai se abrindo ao processo, conforme a gente vai orando no nosso secreto, buscando essas respostas no secreto com o Senhor, ele vai respondendo. Então, Rebeca teve os 2 filhos, eles cresceram. Rebeca tinha uma preferência mais por Jacó, porque Jacó era de ficar mais com ela, mais em casa. O Esaú já era mais puxado ao pai, gostava mais de caça, enfim, de estar lá com ele, né? E houve ali uma disputa de irmãos, né? Não sei se todos conhecem a história, mas Esaú volta cansado, né? Cansado de uma... Esaú voltou cansado e com fome. Quando ele voltou cansado e com fome, Esaú nasceu primeiro, então ele era o primogênito, ele tinha o direito à primogenitura. E aí ele estava cansado, com fome, chegou do trabalho. Rebeca havia induzido a Jacó para que Jacó se passasse por Esaú e enganasse seu pai. Seu pai estava enfermo e Jacó se revestiu com pelo para se passar, porque Esaú ele era muito peludo e Jacó não. E Jacó queria o direito de a primogenitura, né? E Esaú estava cansado e com fome. E ele vendeu o seu direito por um prato de lentilha. Sabe por quê? Ele disse, vou morrer mesmo, que me adianta esse direito de primogênito? Quantas vezes nós estamos cansados e com fome? E por causa de estarmos com fome e cansados, a gente aceita qualquer coisa. Qualquer coisa que nos deem. Até mesmo roubar um direito nosso. Só que aí depois que ele entregou o direito dele, ele perdeu esse direito. E a pergunta que eu faço para ti hoje, como é que está o teu coração? Aqui é um casal dependente de Deus, um casal que teve uma resposta tão linda, que foi encontrada a noiva no coração de Deus, o noivo escolhido pelo Senhor, um casal que já havia tido tantas respostas e um casal que brigava entre si por causa dos seus filhos, por preferir um ou preferir o outro. E por que eu estou falando essa parte da história de Isaac e de Rebeca? Para falar para vocês que nós somos seres humanos, todos iguais, cabíveis a falhas e a erros, mas que existe um Deus que pode restaurar, que pode curar, que pode sarar e que pode escrever uma nova história para nós. A vida dele seguiu depois. Seus filhos tiveram filhos e a história segue. E assim é as nossas vidas. A pergunta que eu te faço hoje, como é que está o teu coração? A quem tu tem entregue o teu coração? Lembre-se, você não é uma bijuteria que é usada e descartada. Somos joias preciosas. E joias preciosas estão em um baú que é o coração de Deus, difícil de ser encontrada. Por isso, não te apaixone por aparência. Ame a essência. Não te apaixone por uma aparência, ame a essência. Aparência, um dia se vai, mas é a essência que te faz estar lado a lado.
É depois que passa a paixão e vem o amor que a gente percebe os defeitos, que a gente começa a perceber que a pessoa tem aquela ruga, que a pessoa é mal-humorada, ou que a pessoa é passiva demais, ou que a pessoa é tão ferida, que ela deposita a sua confiança toda em ti. E tu já não sabe mais o que fazer para ter ela do lado. E Deus, Ele quer primeiro que a gente se conecte com o nosso eu. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se tu te olhar no espelho hoje, essa semana ainda estava pensando, eu soqueei o meu inimigo. Então eu quebrei o espelho. Sabe por quê? Porque o maior inimigo, os gigantes que a gente cria na nossa vida, ele não tem tamanho, até ontem fiz uma frase sobre isso, não tem tamanho e nem peso. Ele é invisível e mora dentro de nós. A gente luta todos os dias com vozes, querendo banalizar o amor, dizendo que a gente pode se entregar a qualquer paixão. Não é se entregar a qualquer paixão. Quando tu te relaciona com alguém, existem vidas se relacionando. Além de ser o teu coração conectado com um outro coração, existem famílias envolvidas. E muitas vezes a gente sofre porque a gente não consegue coordenar o nosso coração. Por quê? Como eu li no início, sensação maravilhosa é estar apaixonado. Onde o coração bate desgovernado, nos fazendo perder a razão. E é isso que acontece. Aí depois a gente se fere, aí depois a gente se machuca. Quando se está apaixonado, não se importa se a pessoa já tem alguém. Quando se está apaixonado, os defeitos da pessoa acabam sendo qualidades. Não é assim? A gente fica totalmente cego. E quando a gente vê, já disse um sim. E quando a gente diz um sim, no Senhor é para a vida toda. Então não fique desesperado porque alguém te diz, ai, tu não vai encontrar ninguém, ai. Ei, não estamos perdidos para sermos encontrados. Estamos esperando na fonte. E tem alguém nos observando, E no momento certo, na chave certa, será revelado o propósito. E o Senhor vai coroar com êxito este encontro. Amém? Eu quero ler para vocês um texto que eu escrevi de algo tão profundo que aconteceu comigo. Eu e meus algos profundos que acontecem, né? Mas quem me conhece sabe, tudo para mim é motivo para mim escrever, porque eu não posso viver coisas profundas e lindas e guardar só para mim. Eu preciso compartilhar com outras pessoas, porque com certeza você já viveu o que eu vivi. Então eu vou ler um texto para vocês que... Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tu já ouviu aquela expressão? Eu quero encontrar a minha metade da laranja? Já? Então eu quero Agora eu vou te falar. Já ouviu? Me diz aí quem... Acena aí pra mim quem é que já ouviu essa expressão. Eu vou encontrar a minha metade da laranja. Eu já encontrei a minha metade da laranja. Alguém já ouviu isso? Alguém já falou isso? Eu já. Então eu quero compartilhar com vocês um texto que eu escrevi. E eu coloquei no livro 13 Mulheres em Segredo, falando justamente desse encontro de Rebeca e de Isaac, que diz assim: na verdade, eu estava fazendo um suco e eu cortei laranjas e eu tinha trazido da minha mãe. Então, na minha mãe existe pé de laranja branca e a laranja é uma laranja normal, amarelinha, né? E aí, quando eu cortei a laranja, eu percebi que uma era branca e seca e a outra era amarelinha e cheia de suco. Aí eu cortei e ainda brinquei, peguei a metade delas, né? E coloquei assim, eu disse, opa, não fecha. Como é ter a metade da laranja? Sabe o que acontece? Quando a gente quer a metade da laranja, a gente quer igual. A gente quer que o outro é igual. Sabe por quê? Porque a gente se acha perfeito. É isso. A gente se acha perfeito. Então, o que a gente quer?
a nossa metade da laranja, porque é para completar. Só que Deus não traz uma metade da laranja perfeita. Deus quer relacionamento. E é no relacionamento que a gente muda. É no relacionamento que a gente se transforma. É no relacionamento que a gente dá a oportunidade do outro se transformar. Então eu quero ler para vocês essa parte porque eu acho muito interessante. Eu viajei, né, quando eu cortei essa laranja e veio esse texto. Então eu vou lendo e vou explicando para vocês. Que diz assim: ao cortar algumas laranjas para fazer um suco, percebi que ambas eram iguais, porém diferentes. Deus então me ministrou que idealizamos encontrar a metade da laranja, que seja igual a nós, que foi o que eu falei agora, né? Porém, esquecemos que as diferenças equilibram e trazem sabor. Duas laranjas iguais, porém diferentes. Assim somos nós, iguais, porém diferentes. E essa diferença equilibra o sabor. Porque uma laranja é doce demais e a outra nem tanto, é meio azeda. Tem a laranja que a casca é fina, tem a laranja que a casca é grossa. E aí eu pergunto, que parte da laranja que tu é? Casca grossa? Casca grossa que é difícil de descascar? Teu suco é doce ou teu suco é amargo? Queremos encontrar alguém perfeito. Na verdade, o que queremos é encontrar alguém com o nosso mesmo jeito de ser, achando assim que somos perfeitos, o que eu já havia falado antes. A gente acha que é perfeito e acha que precisa encontrar nossa metade da laranja, achando que ele é perfeito como nós. Não existem pessoas perfeitas, existem pessoas diferentes, vivendo em um mesmo mundo de pessoas imperfeitas que estão buscando se encontrar consigo mesmo, com seu Criador e o propósito ao qual cada uma veio nessa terra. O que é perfeito para um é defeito para o outro. Então, não busque a metade de alguém, mas sim alguém que seja por inteiro. Enquanto nós estamos buscando a metade, existe alguém por inteiro por aí, para nós. E juntando as qualidades e os defeitos um do outro, ambos podem viver o sonho de encontrar sua metade por completo. E as laranjas? Existe a laranja do céu e a laranja da terra. A laranja de umbigo e outras. A laranja de umbigo e outras. Uma nasceu em uma cidade, a outra não. Uma tem a casca grossa, a outra não. Uma é grande, a outra não. Uma é doce, a outra é não. Uma é colorida, a outra não. Uma tem sementes, a outra não. Uma tem muito suco, a outra não. Uma está um bagaço, a outra não. Porém, ambas são laranjas. Não temos tempo para perder tempo idealizando encontrar alguém perfeito. Busque ser descoberto por alguém que quer ser por inteiro com você. Tome cuidado com a parte de fora, ela engana. A parte de fora, ela engana. A casca pode ser linda por fora, porém seca por dentro. Quando estamos buscando uma resposta que envolve algo tão profundo, é no secreto que nosso coração se conecta com os propósitos de Deus. Não é sobre desistir, e sim sobre parar de insistir. Às vezes tu não está desistindo, tu só está parando de insistir. É diferente, bem diferente. Deixe ir quem não quer ficar. Se o jardineiro for o mesmo que cultiva a terra do seu coração, pode ter certeza que nesse jardim chamado vida existe não só uma metade da laranja para você, mas sim alguém que seja por completo. Deus, Ele não une vidas, Ele une propósitos.
Você é completo em si, quando entende que tudo que precisa está aqui, aí dentro. A presença do jardineiro traz vida ao jardim. Então, não tente encontrar a metade da laranja. Sim, busque encontrar alguém que seja por inteiro. E entenda que todo o amor que tu precisa está dentro de ti. Não, isso não é ser solitário e individualista. Às vezes é necessário se retirar e se colocar dentro de si e se avaliar. Estou preparada? É este o tempo? É este o noivo? É esta noiva? Enquanto isso, continue buscando água na fonte. Continue teus afazeres diários, porque tu não sabe, mas tu pode estar sendo observada. E tem alguém te observando lá de cima. Nosso Pai, o nosso noivo, aquele que olha para nós como noiva adornada e escolhida, que Ele está preparando para amar e ser amada, ser respeitada. Que onde houver uma dor no teu coração, onde houver uma ferida no teu interior, onde houver um abandono, o jardineiro possa tocar no teu coração nessa noite e que tu possa receber o cuidado e a resposta dele. Continua saciando a tua sede. Deus tem um noivo com muitas joias finas e um anel eterno, que é o elo perfeito, o amor, que une dois corações com propósitos. E o maior propósito de todos é cumprir o chamado de Deus nessa terra. E é através da tua vida trazer vidas para esse jardim. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Estou finalizando por aqui a live. Vou deixar ela salva. Amém, gurias? Cada uma de nós. O Senhor tem um noivo perfeito. Cada um de nós. Aquele que o Senhor escolheu para nos escolher, está nos observando. E cada passo nosso é uma resposta para as suas orações. Amém? Uma boa noite para vocês. Espero que tenham gostado. A próxima mulher, creio que seja sobre Rebeca. Vou tentar fazer a semana que vem. Vou deixar essa live salva. Se você quiser ouvir novamente, quiser mandar para alguém, para que possa edificar vidas, eu tenho certeza que existem muitas mulheres precisando entender que elas são sim amadas, queridas, preciosas do Pai e que Deus tem um plano, tem um projeto, tem um propósito e que elas possam saciar a sua sede. Se porventura elas estiverem com o coração como uma terra seca, como um deserto, sabe aquela terra rachada, seca? Que cada um de nós possa levar um pouquinho dessa água e saciar a sede dessas pessoas. Não cansem, não se cansem de encher o cântaro na fonte e saciar a sede daqueles que o Senhor colocar no teu caminho. Amém? Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, obrigada pela confiança, obrigada por vocês terem estado aqui até agora. Nossa, são tantas pessoas. Eu nem tenho como responder o nome de cada um, porque também não posso me perder, né? Mas eu quero dizer que, gente, amo vocês. Minhas amigas de perto e as de longe, que me abraçam sempre com palavras, né, Dalva? Tantas outras. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deus abençoe a noite de vocês, um bom descanso. Que essa palavra possa trazer vida ao coração de vocês, tá? Um abraço.
Ah, e se alguém quiser adquirir o livro, pode me chamar no direct do Instagram e tem o link na bio também, pode comprar por ali, tá? Que Deus abençoe, um beijão, boa noite, bom descanso. Beijo, Pati, beijo pra vocês.